Então, hoje a gente está início em Mateus 14. Semana passada a gente estudou sobre Mateus 13. Mateus 13 faz uma abordagem, né, sobre várias parábolas de Jesus. Começa com a parábola do semeador, depois fala do joio, do grão de mostarda, e finaliza com Jesus saindo da cidade dele, né? Porque as pessoas estavam tão habituadas, né, com a presença de Jesus, com a imagem de Jesus, com a família de Jesus, que não viam nada de muito sobrenatural nele, né? E falava assim, quem é esse? Quem ele pensa que ele é? Ele é um dos nossos aqui, cresceu no nosso meio, quem está pensando que é, né? E Jesus fica, né, triste diante daquela situação e fala, né, que nenhum profeta tem honra na sua própria terra e fala que ele não pôde realizar muitos milagres ali. Duas coisas que a gente fecha esse texto falando que a gente não pode desprezar coisas que são comuns para a gente, porque Deus usa muitas coisas comuns para falar conosco. Eu comecei a ler um livro, eu não terminei, mas mais um livro, né, que eu vou falar para vocês, mas me falaram muito bem dele, eu ainda não li. É A Liturgia do Ordinário, que vai falar justamente disso, como a gente às vezes não percebe Deus nas coisas comuns do nosso dia, né? No fato da gente acordar, no fato de levar o filho na escola, de preparar um café da manhã. E quando a gente abre os nossos olhos para isso, a gente consegue enxergar Deus até nas coisas simples. E o fato deles não terem reconhecido Jesus é porque Jesus era muito comum para eles. Então a gente tem que entender que Deus se revela nas coisas comuns também. E outra lição é que a incredulidade fecha a porta do milagre. Fala que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali. É até estranho a gente falar que Jesus não possa fazer alguma coisa, mas aonde não há fé, não há como o milagre se manifestar. E vamos entrar agora em Mateus 14, que começa falando aqui de Herodes. Queria falar um pouquinho sobre quem é esse Herodes. Aqui fala Herodes, o tetrarca. Tetrarca é um título atribuído a esse Herodes, que significa que ele governava sobre um quarto da região. A região ali de Israel, né? Estava dividida em 4 partes. Eu vou inclusive mostrar aqui um mapa para vocês sobre isso. A gente já falou sobre isso em outros capítulos, mas hoje eu vou reprisar aqui porque a gente vai falar desse Herodes. Só um pouquinho. Então, Herodes é um nome meio genérico, né, para falar sobre o governo. Tinha Herodes o Grande, achei aqui, ó. Tinha Herodes o Grande, que era aquele Herodes que, quando Jesus nasceu, mandou matar as crianças abaixo de 2 anos, por medo de que tivesse realmente nascido um rei que ia governar um governo físico. E aí, esse é o Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, ele morreu, e aí foi quando José saiu do Egito e voltou para Israel com Jesus, porque aí fala, né, que o anjo avisou em sonho, que já morreu aqueles que tentavam tirar a vida do menino, e José voltou. Esse Herodes morreu e ele teve vários filhos, né? Ele era um homem muito mau, a gente já falou a respeito disso, ele uma vez matou uma parte dos próprios filhos, por medo dos filhos quererem tomar o poder. E dos filhos que sobreviveram a isso, né, ele dividiu o reino lá em três partes, né, para os filhos. A gente fala que é um quarto da região, porque tinha uma região que era um conjunto de 10 cidades que não era governada por esse Herodes. E foi dividido em 3 regiões. Tinham 3 regiões que os filhos dele governavam. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, tem o mapa lá de Israel. Então, a gente vai ver aqui, ó. Essa primeira região aqui é de Herodes Arquelau, era um dos filhos de Herodes o Grande, e ele reinava nessa região aqui, que é a região da Judéia, que vai englobar Samaria, vai englobar a própria Jerusalém, então era toda essa região da Judéia, Samaria e Idumeia, Arquelau. Arquelau, a gente já falou dele 2 vezes aqui, que ele era um governador muito mau, as pessoas não gostavam dele, e ele acabou sendo deposto. Quando ele foi deposto e foi exilado lá em Roma, Roma mandou um
representante, um governador para assumir essa região. E a pessoa que assumiu essa região foi Pôncio Pilatos, que a gente conhece muito bem ele, né, por causa da execução de Jesus. Aqui era a região da Galileia, e era a região de governo de Herodes Antipas. Esse Herodes aqui que a gente vai falar no texto. Esse Herodes aqui foi para onde Pôncio Pilatos mandou Jesus. Peraí que eu vou pegar o telefone de alguém aqui. Foi para onde Herodes mandou Jesus, quando o povo queria que Jesus fosse crucificado, falou: ah, não, você é daquela região, da região da Galileia. Aí mandou para que Herodes visse ele. Herodes estava querendo há muito tempo encontrar com Jesus. Quando Jesus chegou lá, ele ficou feliz e ficou mandando Jesus ficar fazendo o bobo da corte, né? Ah, fala alguma coisa aí, faz algum milagre. Ficou insistindo, Jesus não falou uma palavra e aí ele começou a zombar de Jesus. Vestiu o manto real de Jesus e mandou Jesus de volta para Pilatos. Então, foi nessa condição aqui. Então, era essa região aqui que esse Herodes governava. E tinha uma outra região aqui, que era essa daí da... Como é que é o nome? Triconites, ou Triconítida. Era essa região aqui da Síria, essa região toda aqui que era de Filipe, né? Tem até uma referência que fala Cesareia de Filipe. Era dessa região aqui de governo desse outro filho de Herodes o Grande. E tinha aqui Decápolis, que seria a quarta região, que era um conjunto de 10 cidades. Nessa região aqui que ficava Gadara, que foi o texto que a gente estudou sobre o louco lá, né? Que estava cheio de demônio, que vivia no cemitério, que Jesus tirou, né? Uma legião de demônios deles. Então, a gente entendeu um pouquinho dessa parte política e geográfica ali da região. Herodes, ele mencionado aqui, Herodes o Grande era o pai, Herodes o tetrarca é o mesmo que o Herodes Antipas. Tá? Quando vocês verem Herodes Antipas, também está falando dessa mesma pessoa. E quais são as relações, né, que tem dele aqui na Bíblia, as citações? Fala que quando ele ouviu falar dos feitos de Jesus, né, quando Jesus enviou a comitiva dos discípulos dele para fazer os milagres, fala que ele ficou perplexo e ficava querendo se encontrar com Jesus. E aí quando Jesus chama ele de raposa, né, fala para aquela raposa e tudo ofensivo, né, isso está lá em Lucas 9. E depois de passado um certo tempo, ele começou a querer matar Jesus. Na verdade, eu acho que essa referência aqui que Jesus fala, né? Fala para aquela raposa e tal. Foi nessa referência aqui. Que Jesus meio que despreza, não tem medo, né, de Herodes. E aí ele começa a querer matar Jesus. Isso está lá em Lucas 13, 31. Eu anotei aqui também essa questão do Pôncio Pilatos ter enviado para ele, tudo isso que eu já comentei aqui com vocês. E aí a gente vai entrar nessa história aqui, porque o que estava acontecendo? Jesus realizando muitos milagres e até então quem tinha tido um ministério assim tão relevante no meio do povo tinha sido João Batista. E as pessoas começaram a falar, né, que na verdade João Batista tinha ressuscitado dentre os mortos, outros falaram que era Elias, outros falavam que era um profeta do passado, e a respeito de Jesus. E aí Herodes fica meio preocupado, né? Ele fala, mas eu matei João Batista, como é que pode que ele tenha ressuscitado? Então, é daqui que começa esse texto. E aí vai falar de um fato que tinha acontecido há um tempo atrás, né? Que foi quando João Batista tinha sido decapitado. O que aconteceu? João Batista tinha um ministério, ele pregava no deserto, muitas pessoas vinham até ele para serem batizadas, inclusive pessoas que pertenciam ao governo, soldados, também estavam indo ouvir João Batista. Herodes, ele se casou com a mulher do irmão dele. E isso foi uma afronta, né, para o povo judeu, porque isso diretamente contra o que a lei de Moisés declarava, né? É um adultério, a pessoa se casar com uma pessoa que já foi casada enquanto o marido ainda está vivendo. E tudo isso gerou uma grande polêmica, e João Batista continuava condenando esse tipo de atitude. E quem ficou mais bravo nem foi Herodes, foi a tal de Herodias, né? Ficou muito bravo e queria que matasse João. Só que, ao mesmo tempo, Herodes temia João. Ele sabia que João era um homem injusto, sabia que ele era um profeta.
E apesar dele falar essas coisas contra ele, confrontar ele, lá em Marcos fala que Herodes até gostava de ouvir João Batista. Então, ao mesmo tempo que deixar João Batista solto era um risco para o governo dele de ter uma rebelião ali entre os judeus, não aceitando essa imoralidade, né, que tinha acontecido. Por outro lado, ele também matar João Batista poderia gerar uma revolta. Então, ele preferiu prender João Batista numa prisão ali um pouco afastada, e João Batista tinha acesso às pessoas do mundo exterior, né? Tanto que tem uma passagem que fala que os discípulos de João Batista foram visitar ele na prisão e falaram sobre os feitos de Jesus. Que é quando João Batista fala assim, então pergunta para ele se é ele que haveria de vir ou se a gente tem que esperar por algum outro. Então, ele tinha ali um certo acesso, mesmo estando preso. E aí, é o que eu estou falando, né? Ele prendeu João Batista só para agradar Herodias. E aqui a gente pode parar para pensar sobre o poder que uma mulher tem de influenciar o marido. No relacionamento, gente, nós como esposas, né, como mulheres, a gente tem esse poder de trazer influência, de trazer, às vezes, mudanças dentro do nosso lar. E, para isso, a gente precisa pedir para Deus muita sabedoria, para saber como agir, para a gente ser livre de um espírito de manipulação que tenta entrar nas nossas vidas, influenciar as nossas vidas, porque Deus nos deu essa influência. Isso é bom, só que isso começa a se tornar ruim no momento em que a gente não está usando isso da forma que Deus preparou para ser usado. A Bíblia fala o seguinte, que a mulher sábia edifica o lar, mas que a tola destrói com as suas próprias mãos. Se a gente não tiver sabedoria, a gente vai usar algo que Deus nos deu, mas que vai trazer resultados ruins. A gente vai acabar destruindo não só a nós, mas a nossa família. Herodias, ela lembra muito Jezabel. Jezabel é citada lá no Antigo Testamento e era a mulher de um rei que se chamava Acabe. E, na verdade, quem comandava tudo era ela, né? Ela que mandava, ela que desmandava, ela mandava perseguir, ela mandava fazer, mandava matar pessoas inocentes. E o fato dela não usar com sabedoria esse poder de influência que ela tinha dentro da casa dela, ela levou o marido dela à ruína e ela foi à ruína também. E foi o que também aconteceu com Herodias aqui. Herodias influenciando Herodes, ele mesmo não queria fazer nada com João Batista, tanto que no momento que a gente vê que o pedido da filha dela é a cabeça de João Batista, ele se arrepende, mas constrangido pelo juramento que ele tinha feito diante de tantas pessoas, ele vai lá e cumpre. A história conta, né, que ela foi influenciando Herodes a tomar atitudes, a perseguir o poder, e ele acabou indo à ruína também. Então, a gente precisa usar com sabedoria. Não estou colocando a culpa de todos os fracassos na mulher, né? Quando o homem fracassa foi porque a mulher teve culpa nisso. Mas eu estou abrindo os nossos olhos para esse poder de influência que a gente tem dentro do lar, não só com o nosso marido, mas com os nossos filhos. E a gente clamar a Deus por sabedoria, para que a gente use desse poder, desse dom que Deus nos deu, para edificar a nossa casa, para construir a nossa casa de uma forma segura, de uma forma que permaneça. E aí a filha de Herodias vai lá, faz uma dança. Provavelmente esse aniversário de Herodes, né, era só para os homens, era só para as autoridades, porque a própria Herodias não estava lá. E aí a filha dela vai, faz uma dança sensual ali no meio daquele salão. Herodes fica muito animado com a dança e fala para ela, olha, pede o que você quiser, se pedir até metade do meu reino, eu vou te dar. E aí a filha dela sai, tem uma das menções que falam que ela se chamava Herodias também, mas historicamente se fala que o nome dela era Salomé. E aí Salomé vai lá e fala com a mãe, fala, mãe, ele falou que eu posso pedir o que eu quiser, o que eu devo pedir? E aí a mãe dela fala, peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E ela volta e fala isso pro padrasto, né? E ele fica triste, aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui.
O rei ficou aflito, no versículo 9. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados ordenou que fosse dado o que ela pediu. Aqui o que a gente também para pensar? Que decisões tomadas em momentos de emoções tendem ao fracasso. Momentos de grandes emoções, sejam elas boas ou ruins, não são momentos de se tomar decisões, porque a gente vai agir conforme a circunstância e não conforme a sabedoria, algo que é permanente. A gente precisa analisar o fundamento das decisões que a gente toma, porque momentos de alegria ou de tristeza eles vão passar, mas determinadas decisões vão ecoar pela eternidade. O momento que Herodes teve ali de empolgação, né, de oferecer até metade do reino dele para alguém, ele abriu a porta para que qualquer pedido fosse feito. E o pedido que foi feito não foi algo que ele gostaria de fazer, e ceifou a vida de um homem justo, de um homem que não tinha culpa, de uma pessoa inocente. E a gente pode tomar essa lição para a nossa vida. Não é hora de tomar decisão quando você está muito alegre ou muito triste. Provavelmente essa decisão ela não vai ser permanente, porque ela está embasada em algo que vai passar. Outra coisa que eu quero falar, eu não sei se vocês viram, semana passada a gente falou sobre o vídeo lá de Mateus 7, eu acho que é 7, que fala dos julgamentos. Sim, Mateus 7, julgamento. E esse daqui, que eu queria que vocês vissem também, é o de Mateus 5. Eu acho que o Mateus 5 a gente colocou 2 vídeos, depois eu vou olhar lá. Acho que a gente teve que fazer em dois capítulos. Se tiver em 2, é o segundo vídeo que está falando sobre isso, que fala da parte da vingança, que é do versículo 38 até o 42. Foi um estudo muito legal que a gente fez sobre isso e eu vou comentar um pouquinho aqui sobre vingança. A gente falou que vingança é diferente de justiça. Uma pessoa que quer vingança, ela não se contenta com a justiça, porque a justiça, ela busca equilíbrio, ela busca equidade, né? Existe uma diferença e a justiça faz isso, tanto que o símbolo da justiça é uma balança, né? Mas a vingança, ela não se contenta em que esteja igual, ela quer que seja pior. Quando eu quero me vingar de algo que alguém me fez, eu não quero só que a pessoa sofra o que eu sofri, eu quero que com ela seja muito pior. Deixa eu só ler o que a Amanda colocou aqui. Também que, caso tomemos uma decisão errada, tenhamos humildade para voltar atrás. Importa mais a nossa obediência a Deus que a nossa honra diante dos homens. Sim, eu pensei nisso também na hora, Amanda, sobre o fato dele ter ficado constrangido e ter prosseguido numa decisão errada, né? Graças a Deus a gente tem esse caminho do arrependimento. A gente precisa ficar muito atento para não falhar, mas se falhar, a gente ainda tem tempo de se arrepender do que continuar. O preço de se arrepender é muito menor do que você cometer o erro, né, e pagar pelo seu erro. Lá, eu acho que é Pedro que fala assim, filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto do Pai que vai nos perdoar, né, que é Jesus. Então ele fala assim, olha, o bom mesmo seria que ninguém errasse, que ninguém pecasse. Mas se porventura acontecer isso com alguém, existe um caminho de volta. Andem por esse caminho. E aí eu estava falando sobre a questão da vingança, né? A vingança, ela só é saciada se o dano contra o adversário for desproporcional, for muito maior do que aquilo que me aconteceu. E aí eu vou falar mais uma vez, volta lá no vídeo de Mateus 5, escuta, porque foi muito legal o que a gente falou. A gente falou sobre a questão do olho por olho, dente por dente, o que isso significa. E falamos de uma origem lá em Lameque, em Gênesis, quando ele se vinga de alguém, a gente vê essa desproporcionalidade. A vingança, ela cega a pessoa. Quando a pessoa está com esse sentimento de vingança, essa coisa incrustada dentro dela, ela fica cega e ela só pensa naquilo. Aquilo consome as energias, consome as forças, inclusive a capacidade de raciocinar da pessoa. Ela fica focada naquilo, aquilo cresce de um jeito que ela não tem nem condições de tomar decisões. E como é que a gente vê essa sede, né, essa fome de vingança que Herodias tinha? Herodes prometeu para a filha dela até metade do reino dele. Tudo que o homem, né, e não só naquela época, mas até hoje,
mais deseja é poder e dinheiro. Isso representava exatamente tudo aquilo que elas poderiam alcançar, não só junto ali com Herodes, mas ia ser delas. E ela cegou. Para ela era muito mais valioso que João Batista fosse morto, porque era esse desejo de vingança. Ela rejeitou tudo isso para satisfazer esse desejo de se vingar. E aí eu quero fazer um parênteses aqui para a gente, né? Se alguém aqui cultiva esse sentimento de vingança, e às vezes a gente não vai pensar em vingança, né? A gente vai pensar em justiça, porque é natural que a gente não fique pensando que a gente é ruim, né? A esse ponto. Ah, não é vingança, eu quero justiça. Tira esse sentimento mais rápido do seu coração, porque ele vai te prejudicar. E ele vai te levar a tomar decisões e a estar em lugares, né? Sejam eles naturais ou espirituais, que não vão trazer bons frutos para a sua vida. Então, a vingança, o desejo de vingança, a busca por vingança leva o homem à ruína. Como que a gente faz isso? Entregando nas mãos de Deus, confiando que Ele é justo, que Ele tem a melhor decisão. E principalmente que a vingança pertence a Ele. É isso que a Bíblia fala para a gente. Lá em Salmo 94, versículo 1, fala: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança? Mostra-te. Não, eu anotei errado. Vou ler aqui na Bíblia. Salmo 94, se alguém quiser abrir aí. 94, versículo 1. Ó Senhor, Deus vingador intervém. Eu estava lendo outra versão ali, mas a mensagem é essa, né? Que a vingança pertence ao Senhor. Então, não tem que estar isso no nosso coração. A gente precisa entregar isso para Deus e entender que Ele vai fazer o melhor. Aí fala, ó Senhor, Deus da vingança, ó Deus da vingança, manifesta o teu esplendor. E aqui vai começar a falar que Ele é juiz sobre a terra, que Ele que vai abater os orgulhosos. Mas esse sentimento, principalmente agora, na nova aliança, não é algo que deve ser cultivado no nosso coração. Por que eu estou falando de nova aliança? Porque na velha aliança os inimigos eram pessoas, né? Tanto que os exércitos se matavam. O próprio Deus às vezes ordenava para aniquilar povos, porque a guerra era contra a carne, era contra a sangue, era contra pessoas. Mas agora na nova aliança vem falar para a gente justamente o contrário, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra forças espirituais. Então as pessoas não são nossas inimigas. O que pode acontecer, essas pessoas que estão fazendo algo de mal contra nós, está sendo influenciada por algum espírito, mas o nosso inimigo, o nosso adversário é o diabo. Não são pessoas. Então, esse desejo de vingança contra pessoas jamais pode encontrar lugar no nosso coração. Tem um versículo em Provérbios que eu gosto muito que fala o seguinte, eu já falei dele aqui, que quando o seu inimigo errar com você, que você não deseje no seu coração que Deus se vingue, né? Que o mal aconteça para ele, porque senão a ira do Senhor se volta contra você. Isso sempre falou muito comigo, isso demonstra o que Deus espera de nós. Deus espera de nós compaixão, perdão, fazer aquilo que ele fez. E o que ele fez? Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente não tinha feito nada de bom. E ele se entregou por pessoas que não valiam nada. Então, é isso que ele espera de nós. A Amanda colocou aqui, ó. É esse versículo que eu anotei. Não vos vingueis, eu vou até ler o seu, era o próximo que eu ia ler. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Algumas vezes a gente vai ver na Bíblia falando de vingança, né? De Deus, falando sobre o juízo de Deus, falando de vingança contra o pecado, né? Contra esse afastamento da humanidade de Deus. Mas esse versículo aqui especificamente de Romanos 12, 19, está falando desse relacionamento entre pessoas. E ele vai falar isso, não se vinguem uns com os outros, mas dá lugar à ira de Deus, deixa que Deus resolve, porque a vingança é dele, ele vai recompensar cada pessoa segundo as suas obras. Isso não pertence a nós. Então, todo sentimento, né, de injustiça,
de vingança, né? Esse vazio que fica, poxa, mas fulano me fez tão mal, não aconteceu nada com ela. Entrega nas mãos do Senhor, sem desejar, né? Como é que o povo fala? Deus vai tratar. Me ajuda aí, Paty, que isso aí é gíria de assembleia. Ah, não, na Assembleia a gente não se vinga, não. Sacanagem. Não estou falando de se vingar, não, mas tem um crente mais antigo que fala umas Umas expressões assim, né? Você já ouviu, né? Eu não tô Sim. querendo rotular assembleiano, não. Mas eu tô falando desse estilo, alguns mais pentecostais tinha esse cultivo, né? De que às vezes via alguém se dando mal. Inclusive temos músicas, que eu não vou citar quais são, que falam dessa forma. Quando vê alguém que te perseguiu se dando mal, fica nesse tá vendo, Deus está vingando, Deus tratou. Gente, não é esse sentimento que Deus espera de nós, tá? E não estou rotulando os assembleianos, eu amo os assembleianos, eu amo a Patrícia demais. Imagina que isso, tá tudo certo. Mas são algumas expressões que ao longo dos anos foram cultivadas no meio evangélico, né? E aí fica parecendo que quando Deus faz justiça, a gente tem que celebrar. Gente, o que Deus espera de nós é o amor, não esse desejo de que as pessoas se deem mal e pagar, né? Porque meu Deus, se fosse a gente também pagar por tudo que a gente faz de errado, né? Jesus falou que com a medida que a gente medir, a gente vai ser medido. E é justamente nesse texto aí sobre vingança. Então, não, é um texto sobre julgamento. Então, se a gente mede nessa... errou, tem que pagar, vai ser essa mesma medida que vai ser usada contra a gente também. E aí, aconteceu isso, né? João Batista foi entregue ali numa bandeja e os discípulos de João vieram para sepultar o corpo dele. Parece que o corpo estava num lugar, o corpo ficou na prisão, e eles já tinham acesso à prisão, e a cabeça foi em outro lugar, e isso aí é uma parte mais de história. Por que eles foram lá para sepultar? Né? Para o povo judeu, e para a gente também, né? Em certa parte, essa questão do sepultamento se refere muito à honra da pessoa, né? A honra da história da pessoa. Então, a gente tem alguns textos de reis lá no Antigo Testamento que foram muito maus, que fizeram coisas assim muito desprezíveis diante de Deus. E o que fala? Que o corpo da pessoa ficou jogado na rua e os cães lambiam, né, o corpo. Tudo isso para o judeu é uma coisa muito humilhante, sabe? Então os discípulos fizeram questão de ir lá pegar o corpo de João Batista, e esse momento da preparação do corpo, do sepultamento, é o último ato de honra à pessoa. Quando a gente estudou isso em João, a gente falou muito dessa questão cerimonial da preparação do corpo, dos óleos, né, das essências, das especiarias que eram usadas, tudo isso é um ato de honra. A honra, a gratidão, o legado, eles transpassam a vida. João Batista já não estava ali. João Batista já não se alegraria, né, com a atitude que os discípulos estavam tendo. Mas os discípulos não deixaram de fazer algo, porque tudo aquilo que João Batista investiu neles em vida, eles não poderiam deixar passar. E isso fica uma lição para a gente, não só para as pessoas que a gente já não tem mais na nossa vida, mas às vezes pessoas que não fazem mais parte do nosso relacionamento, do nosso convívio, mas que foram pessoas que cuidaram de nós, nos ensinaram, nos instruíram. A gente precisa levar essa honra, entendeu? Com a pessoa, independente se o relacionamento morreu, né, por algum motivo, ou se mesmo a pessoa não está aqui. E foi isso que os discípulos de João Batista fizeram, né? E aí eles contaram para Jesus o que tinha acontecido. Nos outros relatos a respeito disso, fala que quando Jesus ficou sabendo disso, ele partiu ali daquela região. Sim, Alex. Alex, quer falar? A Mariana. Não, ligou sem querer o microfone. Ele saiu daquela região após a morte de João. E aí a gente vê uma coisa que é extremamente necessário, a gente andar guiado pelo Espírito Santo, andar guiado pelo propósito que Deus tem nas nossas vidas. Porque Jesus, em outros momentos, ele não evitou Jerusalém, mesmo ele estando jurado de morte, ameaçado de morte. Lá em João 11:8, que é o texto antes da ressurreição de Lázaro,
fala sobre isso, né? Jesus já tinha saído ali de Jerusalém, porque tentaram matar ele, apedrejar ele, ele saiu, foi para uma cidade mais distante, ali ele ficou com os discípulos dele. Quando vieram avisar que Lázaro estava muito doente, Jesus falou, vamos voltar para lá, né? Depois de alguns dias. E Tomé que fala, né? Fala assim, mas como é que a gente vai voltar, né? Não, Felipe que fala, como é que a gente vai voltar? Esses dias estavam tentando te matar. E aí Tomé que fala, né? Fala assim, então vamos e vamos todo mundo morrer junto com ele, né? E aí eles foram. Então não era uma fuga de medo de Jesus, né? Mas era guiado por um propósito. Ele não ficava se escondendo, mas ele também não ficava se expondo, porque ele sabia que a hora dele não tinha chegado. Então a gente vê em alguns momentos também que Jesus se retirava, porque existia um momento certo. E para isso a gente precisa muito da direção do Espírito Santo. E fala que as multidões vieram, né, até ele, e que quando ele saiu do barco, porque ele cruzou o lago, né, da Galileia, quando ele saiu do barco tinha uma multidão esperando por ele que tinha ido a pé. E aí ele teve muita compaixão dessas pessoas. Jesus era movido por compaixão. A gente já falou aqui sobre o significado dessa palavra, né? Compaixão. Com vem de compartilhar, né? E paixão vem de dor, né? Sofrimento. Paixão significa sofrimento. Quando que a gente fala paixão de Cristo. Então, a compaixão é quando você compartilha a dor do outro, né? A dor do outro dói em você como se fosse em você. E era esse sentimento que movia Jesus. Ele não era movido por fazer sinais espetaculosos, para chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas exaltassem ele. Não era por isso que ele era movido quando ele realizava esses milagres. Era por compaixão, porque ele amava aquelas pessoas. O amor e a compaixão sempre vai conduzir a gente a ter uma atitude que vai atingir pessoas. Não é só um sentimento de, ai, poxa, que pena, né? Isso é pena, não é compaixão, não é amor. O amor sempre vai fazer com que a gente faça algo em relação a alguém. Em Marcos e Lucas, nessa passagem vai falar assim, que Jesus teve compaixão daquelas pessoas porque eles eram como ovelhas sem pastor. Eram pessoas carentes, precisando de cuidado, de atenção, de orientação, e não tinha. E Deus tinha chamado um povo separado para cuidar das ovelhas de Israel. Lá em Jeremias 3, 15 e 17, Deus está falando sobre isso com o povo. Fala o seguinte, ó. Então lhes darei pastores segundo a minha vontade, que lhes dirigirão com sabedoria e com entendimento. Esses pastores segundo o coração de Deus que estavam faltando, porque as pessoas que deviam estar cuidando das pessoas, na verdade, estavam só olhando para o próprio umbigo, para o próprio poder, para a própria relevância, e não estavam vendo a necessidade de tantas pessoas que precisavam, que estavam buscando a Deus de alguma forma. É vontade de Deus que os mais fortes cuidem dos mais fracos. Isso está lá em Romanos 15. Fala o seguinte, ó. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E aqui vai falar um texto muito bonito sobre isso, né? Sobre o fato da gente não olhar para si, olhar para a necessidade do outro. Deus quer que as pessoas que no momento estão mais fortalecidas cuidem das pessoas que estão mais fracas, as pessoas que estão mais firmes na fé, cuidem das pessoas que são fracas na fé e não olhem somente para si. Isso é o evangelho, é o apoio, o suporte de umas pessoas com as outras. Também é vontade de Deus que as pessoas mais experientes ensinem as mais jovens. Isso está num versículo falando sobre a questão das mulheres, falando das mulheres mais velhas ensinarem as mais jovens como cuidar da sua casa e como amar os seus maridos, mas a gente pode ver, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, esse discipulado, né? Essa vontade de Deus para que a gente esteja um ensinando aos outros, uns levantando aos outros. Você não precisa de um título para cuidar de alguém. Eu não precisa ter um título de pastor, uma posição dentro da igreja para poder estender a mão para alguém.
E a gente também precisa sair dessa posição de sempre querer ser a pessoa que alguém estende a mão para mim, que alguém me ajuda. A gente já falou várias vezes aqui sobre Isaías 58, que fala sobre o verdadeiro jejum. E um versículo chave que tem ali é falando assim, olha para os necessitados, ajuda os que não têm, porque aí a sua cura vai brotar. Muitas vezes aquilo que a gente precisa, a cura que a gente necessita, o milagre que a gente espera, ele vai acontecer quando a gente estender as mãos para os nossos amigos, estender as mãos para as pessoas que estão ao nosso redor precisando. A gente fala muito sobre isso quando fala de Jó, né? Que depois de tudo que aconteceu com Jó, depois daqueles amigos terríveis que ele tinha, que julgou ele durante todo o momento, a Bíblia relata, enquanto Jó orava por seus amigos, a sua sorte foi mudada, né? E Deus deu a Jó muito mais do que ele tinha. Mas a gente vê isso quando a gente olha para fora, Deus faz por nós. E é esse olhar que a gente tem que ter, de cuidar de pessoas. Para cuidar de pessoas, a gente só precisa de uma coisa, na verdade, que é o Espírito Santo, né? Mas eu anotei até duas, que eu falei, o amor e o Espírito Santo. A gente vai o Espírito Santo, a gente vai amar as pessoas. Você precisa amar, se importar e ser guiado pelo Espírito Santo para poder cuidar das pessoas que estão necessitando ao seu redor. Efésios, eu anotei aqui, Efésios 4, eu acho que eu já sei o que é. Efésios 4, versículo 2, para quem está anotando, coitado, eu falo, aí risca, e falo de novo, aí risca. Né, tia? Efésios 4, do 2 ao 6. E aqui vai falando do nosso comportamento uns com os outros, né? E aqui fala isso, fala assim, suportem uns aos outros em amor, sejam um, vivam em paz. É isso que Deus espera de nós. E quero frisar muito essa questão de como que a gente tem que ser braço e ser ombro uns dos outros. E aí vai a nossa frasezinha de sempre, né? Servimos a Deus servindo pessoas. Quando você está servindo uma pessoa, qualquer ser humano, você está representando Deus, você está servindo a Deus, porque pessoas são obra-prima de Deus, não importa quem elas são. A gente às vezes quer servir pessoas boas, né? Às vezes a gente quer servir pessoas que às vezes estão acima da gente, mas as pessoas, principalmente os menores, né? Deus honra muito isso. Então, qualquer pessoa que você sirva, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está amando e cuidando de pessoas. O reino de Deus, nossa, que foi muito legal. O reino de Deus se move com ordem. E tudo isso aqui eu estou falando antes de falar da multiplicação dos pães, né? Então, Jesus ficou, curou aquelas pessoas, ficou ensinando, pastoreando aquela multidão. E aí vai ficando tarde, e os discípulos chegam e falam assim, Senhor, já está tarde, tem muita gente aqui, a gente não tem comida para esse povo, manda esse povo embora a tempo para eles arranjarem o que comer. Aí Jesus fala assim, não, vocês vão dar para eles de comer, o que vocês têm aí? Aí é a história dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Tem só 5 pães e 2 peixes. E aí o que Jesus fala? Ó, traga-nos para mim. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Isso aqui para a gente vai falar uma coisa sobre ordem, sobre organização. E em outro texto vai falar que mandou sentar em grupos, dividir em grupos e sentarem na grama. Isso vai falar sobre ordem. E o reino de Deus se move na ordem, com ordem. Na criação, a gente vai ver que Deus começa a criação organizando as coisas. Qual é a primeira coisa que Deus cria? A luz. Haja luz. No meio da escuridão tinha que ter luz, porque a luz primeiro vai revelar tudo que está fora do lugar. E aí ele vai separando as águas, separando o firmamento, e vai trazendo ordem sobre todas as coisas. É assim que o reino de Deus se manifesta. A ação de Deus, muitas vezes, no meio da desordem, ela nem é percebida. Porque está tudo uma bagunça, você nem sabe o que mudou, o que aconteceu. Eu me lembrei, e aí se alguém se lembrar de algum outro texto aí que fala sobre isso, pode comentar aqui que vai ser legal. Eu me lembrei da parábola da mulher que perde a dracma, e o que fala? Que ela varreu a casa, ela organizou a casa para conseguir encontrar aquilo que ela tinha perdido.
ela encontrou depois que ela organizou. Existem coisas na nossa vida que se perderam, que está esperando a gente colocar a nossa vida em ordem para serem encontradas. Essa parábola da dracma está lá em Lucas 15. E, especificamente, o versículo que fala que ela varreu é o 8. Jesus também falou, e a gente estudou isso esses dias aqui em Mateus 12 e Lucas 11 também fala sobre isso. Fala assim, quando uma pessoa é liberta, aquele espírito sai, ele anda por lugares áridos e tal, e aí ele fala, vou voltar para minha antiga casa. E ele volta encontrando a casa vazia, limpa e organizada. O que aconteceu? Aquela pessoa foi liberta. No momento que aquela pessoa foi liberta, como é que Jesus quis ilustrar que estava a vida daquela pessoa como uma casa em ordem? O problema dessa casa é que ela estava vazia, mas ela estava em ordem. Por quê? Porque as influências do mal saíram dali. Então, fica aqui para a gente esse recado: organize a sua casa, coloque a sua vida em ordem. E isso serve tanto de uma maneira literal como de uma maneira abstrata. Isso serve para você organizar a sua vida, organizar a sua cabeça, organizar seus horários, viver de uma maneira planejada. Isso vai te ajudar muito, inclusive espiritualmente. E literal também. Às vezes a nossa casa está uma bagunça. A Helena Tanuri tem uma ministração sobre isso, né? Que ela sempre comenta sobre a pilha de roupa suja. E a gente precisa colocar a nossa casa em ordem. Às vezes faz um pouquinho todo dia e aprende a manter essa ordem. Porque até nisso, gente, a gente consegue ver refletido o mover de Deus. Então vamos andar com ordem. O próprio Jesus falou, senta, divide em grupo, depois que tiver tudo organizado, a gente vai, o milagre vai acontecer. Deus opera no meio da nossa incapacidade. Deus está falando, Aline? Deus opera no meio da nossa incapacidade. 5 pães e 2 peixes eram insuficientes para aquela multidão de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas assim, né? 5.000 homens, né? Fora mulheres e crianças. Pensa o tanto de gente que não tinha. A gente que trabalha no Ministério Infantil lá na igreja sabe que quando tem esse tanto de pessoas, a gente pode multiplicar muito o número de crianças. 5 pães e 2 peixinhos eram impossíveis para aquelas pessoas. E lá em Lucas, a gente vai ver que mesmo que eles tivessem condições de comprar comida para todas essas pessoas, não tinham nem onde eles conseguirem isso, né? Então, não se trata dos nossos recursos, não se trata daquilo que a gente tem, mas da fé que a gente tem. Não é o que eu possuo, mas é a fé que eu tenho. Se trata disso. Se trata do que existe na minha mão e o que existe no meu coração. É pouco? Não importa. É alguma coisa. De alguma coisa, Deus faz o milagre, faz brotar. E aí, por que eu estou falando de alguma coisa? Porque o milagre sempre acontece a partir de algo, mesmo que esse algo seja insignificante, seja insustentável. Exemplos, essa história aqui, 5 pães e 2 peixinhos que alimentaram uma multidão de 5.000 pessoas. Logo aqui no capítulo 15, a gente vai ver semana que vem, que tinham 7 pães. E esses 7 pães alimentou 4.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então, 5 pães e 2 peixes alimentou a multidão. 7 pães alimentou outra multidão. E aí a gente pode voltar lá em 1 Reis 17, tem a história de uma viúva, que ele ia chegar na casa dela e falar, traz um bolo para mim e tal, não sei o quê. E ela fala assim, olha, eu não tenho nada aqui, eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Desse pouquinho, Deus fez multiplicar diante da obediência e da fé daquela mulher. Em 2 Reis 4, tem a história de uma outra viúva que só tinha um pouquinho de azeite e ela deu um passo de fé, ela deu um passo de obediência e esse azeite também se multiplicou, que foi capaz de pagar todas as dívidas que ela tinha. Essa mulher estava ameaçada, né, de ter os filhos tomados para serem escravos por causa do tamanho da dívida que ela tinha. Mas Deus, a partir de algo insignificante, fez multiplicar muito mais do que era humanamente possível se fazer. O seu tudo para Deus nunca é pouco.
E aqui, gente, a gente não está falando só de recursos financeiros. O seu tudo para Deus é tudo que ele precisa para começar a fazer o milagre. Você tem uma pequena fé? O que Jesus falou? Se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, né, que é a menor das sementes, você vai plantar essa fé e ela vai crescer, e quando ela germinar, ela vai se tornar grande. Então, uma pequena fé serve para começar. Um pouquinho de tempo serve para começar. A gente fala assim, ai, não vai dar tempo de orar, não tem tempo de orar. Às vezes você tem 5 minutos, tem 10 minutos. Alguma coisa que você tenha, já é para Deus o suficiente, se for tudo que você tiver. A Amanda falou aqui, ó. A menina tinha só uma informação de um profeta, né? A menina que era escrava lá de Naamã. Ela tinha só uma informação. Tinha o senhor dela, que ela poderia estar com raiva dele, queria se vingar dele, porque ela estava ali, né? Sendo escrava. E ela vê ele doente e fala assim, olha, lá na minha terra tem um profeta. E por causa dessa única informação, né? Esse homem foi até o profeta. Teve uma atitude também de obediência, mergulhou 7 vezes lá no rio da humilhação e ele foi curado. Então, gente, às vezes é um pouquinho de tempo, é um pouquinho de conhecimento. Ah, mas eu não sei evangelizar. Você sabe dizer Jesus te ama? Então, é um pouquinho do que você tem, faça com seu pouquinho e deixa que Deus vai multiplicar a semente. Mesmo pouco, Deus fará crescer, seja tempo, seja recurso, seja conhecimento. E aí eu falei que não estou falando só de recursos, mas falo disso também. A gente tem que aprender a ter essa confiança de que é Deus quem dá o crescimento. Eu só preciso tomar uma atitude de fé, de ir em direção àquilo que Ele coloca para eu fazer. Deus procura corações disponíveis e não pessoas prontas. Não queira ter todo o conhecimento, não queira ter toda a palavra. Vai com o que você tem e Deus vai te abençoar com isso. E Deus, muitas vezes, ele faz além do que a gente precisa. Ele tem uma porção abundante. E aqui fala, né, que todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos cheios. Aline, você quer falar alguma coisa, não? Quero. Diga. A respeito do Jesus te ama, né? É assim, é uma coisa tão simples que a gente acha que não é muita coisa, mas igual você está falando, para Deus é muita coisa. Aí tem um tempo já que o Senhor tem tocado em mim. Por onde eu passar, eu falo Jesus te ama para cada pessoa, né? Uhum. E aí eu perguntei para Deus assim, por que, Senhor, Jesus te ama? Aí o Espírito Santo me falou que conforme cada pessoa que ouvia aquela palavra, ele poderia estar dando mais tempo de vida para o que podia estar acontecendo na vida de cada uma das pessoas. Amém. Às vezes é uma resposta que a pessoa precisa, né? A gente não sabe, mas não nos custa, né? E se você tiver mais que isso para oferecer, ofereça mais que isso. Se tiver uma palavra, comece a pedir para Deus para te usar, né? Para falar com pessoas. Faça isso. Faça isso. Então, Deus faz além do que precisamos. Lá no texto de João 6, que fala sobre essa multiplicação, Jesus deu uma ordem: recolham as sobras, que nada seja desperdiçado. Quando Deus faz mais do que a gente precisa, não desperdice isso, não desperdice as experiências que você tem, não desperdice as coisas que às vezes fala assim, isso aqui não entendi não, para que Deus fez isso. Guarda, uma hora vai ser necessário. Seja para você, seja para alguém. Quantas vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que não faz sentido nenhum e, de repente, a gente encontra uma pessoa que está passando por aquela situação e fala assim, caramba, foi por causa disso, tinha um propósito. Então, existem sobras, existem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não entende, que parece que não serve para nada, mas recolha. Foram recolhidos 12 cestos de sobra. Não sei para quê, não sei se os discípulos depois comeram desse pão lá no barco, não sei se depois eles doaram para alguém, mas desperdiçado não foi. Desperdiçado não pode ser.
Tudo que Deus faz na nossa vida tem proveito. O que você não entende, guarda, não jogue fora. Certamente vai ter propósito lá na frente. Guarde as suas experiências com Deus. Eles recolheram os cestos, fala que alimentou, né, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí, logo depois, Jesus fala para os discípulos, entra no barco, vai indo na frente, depois a gente se encontra. Insistiu, eles não queriam ir, mas Jesus insistiu. E é nesse momento aqui que eles vão passar por uma grande luta, né, que é a tempestade. Eles estavam sem Jesus no barco. Para falar sobre isso, começar a falar sobre isso, eu queria linkar esses dois textos. Por quê? Muitas vezes, e vocês de repente agora vão se lembrar de situações, que a gente vive um grande milagre e logo depois vem uma grande batalha. A gente, tá tudo maravilhoso, daqui a pouco vem uma luta, vem uma batalha. E, gente, isso serve para firmar a nossa fé, não só para provar a nossa fé, para que a gente tenha aplicação de tudo aquilo que a gente aprendeu diante de alguma situação, mas para dar alicerce, base fundamentada para a nossa fé. A nossa fé cresce e se firma diante das provações. Não são nos momentos bons, nos momentos de proveito e de deleite que a nossa fé é fortalecida. Ao contrário, são nos momentos de dificuldade que a nossa fé encontra essa base firme. E aí Jesus mandou eles e foi para onde? Foi para um lugar secreto, foi para um lugar sozinho, para ter o tempo dele com Deus. O que abastecia Jesus não eram os momentos de aclamação, não eram os milagres, mas eram os momentos em que ele se retirava sozinho para entrar. A gente vai ver várias menções, e creio que não foram mencionadas todas as vezes que Jesus se retirava para orar, mas vemos várias menções sobre Jesus se retirando para orar em momentos cruciais, né? Antes de separar os discípulos, né? Os 12, escolher os 12 discípulos, depois de grandes manifestações de milagre, era nesse momento que Jesus se abastecia. Deus constrói em nós de dentro para fora, não é de fora para dentro. Se fosse pela aclamação, se fosse pelos milagres que estavam sendo realizados, ia ser uma transformação, né? Uma construção de quem Jesus era, das coisas exteriores para dentro, mas não é assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus trabalha de dentro para fora. Quando ele fala com aquela mulher lá samaritana, ele vai falar dos rios de água viva. Os rios de água viva, eles jorram do nosso interior. Deus coloca uma fonte dentro de nós. Isso começa aqui dentro. O que nos constrói saudavelmente é o que Deus gera dentro de você. Não que esse mundo te influencia. Não seja construído por causa de aplausos ou por causa de críticas, por causa de aprovação ou de reprovação, por reconhecimento ou por desprezo. Tudo isso pode estar construindo, né? Quem nós acreditamos que somos, mas quem nós somos de verdade é construído de dentro para fora. E isso a gente só consegue de uma forma, passando tempo na presença de Deus. Porque Ele nos vê com olhos que nem a gente se enxerga. Ele sabe que nós somos muito além do que a gente consegue perceber. E é nele, sozinha com ele, que a gente vai descobrir quem verdadeiramente nós somos, quem verdadeiramente a gente foi criado para si. E aí começou a tempestade, eles ficaram apavorados e vem vindo Jesus andando sobre as águas. E eles começam a gritar, morrendo de medo, e falam, é um fantasma. Aqui a gente vê como o medo faz a gente enxergar coisas que não são reais e geram distorções da realidade. E a gente vai entrar de novo nessa esfera do sentimento, da alma. A gente não pode ser guiado por essas coisas, porque tudo fica distorcido quando a gente é guiado por esses sentimentos. Jesus andando sobre as águas está simbolizando que ele está acima dos problemas e das tempestades da nossa vida. Ele está acima. Tudo que acontece, né, de problema, dificuldade, situações que fogem ao nosso controle, não fogem ao controle de Jesus. Ele está sobre as águas. Quando você estiver passando situação de dificuldade, lembra que Jesus anda sobre as águas. Ele está acima da tempestade, ele está acima das águas turbulentas. E aí o Pedro, né, que a gente tanto conhece,
o impulsivo da turma vai e fala logo, né? Ah, se é você, Jesus, então me manda aí ter com você. E aí Jesus fala, vem. E ele vai, né? Ele segue em direção a Jesus. Só que quando ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. Ele olha para as circunstâncias, ele olha para o vento, ele olha para as águas se agitando e ele começa a afundar. E é assim na nossa vida. Toda vez que a gente para de olhar para Jesus e olha para as circunstâncias, elas vão querer nos fazer sucumbir, elas vão querer nos afogar. Mas quando a gente anda olhando para Jesus, a gente está andando sobre as águas junto com ele. A gente também está acima dos problemas, a gente também está acima das dificuldades. Falando sobre a impetuosidade de Pedro, a impetuosidade não é boa, porque ela faz a gente agir sem pensar. Ele foi no ímpeto dele, deixa eu ir. Ele nem sabia por quanto tempo ele ia conseguir sustentar aquele vigor ali dele por andar sobre as águas, mas ele vai. E não só essa característica que a gente vê dessa impetuosidade de Pedro, essa situação, na verdade, a gente vê várias situações em que isso acontece. Não, Senhor, eu jamais, todo mundo aqui pode te negar, mas eu nunca. Ele não pensou muito bem o que ele estava falando. Quando ele chega para Jesus e fala, Jesus, vem cá, você não vai ser crucificado não, tira essa ideia da sua cabeça, a gente é mais que vencedor. E Jesus manda ele calar a boca. Jesus tinha acabado de fazer um elogio para ele, né, falando que ele tinha recebido uma revelação do alto, e aí logo depois Pedro cai nessa de novo. Então essa impetuosidade, ela não é boa quando ela é feita dessa maneira, sem pensar, no impulso, né, eu vou e faço. Era uma coisa certa? Era, mas às vezes sem pensar você não consegue sustentar as atitudes que você tem, porque você não calculou. Jesus deu um exemplo uma vez, lembrei disso agora, eu vou até anotar a referência, falando assim, quem é que estava falando sobre seguir a ele, sobre fazer parte do reino. Ele falou assim, quem é o construtor que antes de começar a construir, ele não senta, não avalia, não vê os custos, vê se ele tem os recursos necessários e depois ele constrói? Por quê? Precisa planejar, porque se ele começar a construir e parar no meio do caminho, ele vai passar vergonha. Então, a impetuosidade vai falar disso. Você vai sem pensar, é uma coisa boa? É uma coisa possível? É, mas você precisa saber o que você está fazendo. Do outro lado, a apatia também não é boa, porque ela te deixa estagnado. E aí entra no... A Amanda colocou a referência aí para a gente, ó, Lucas 14, 28. A gente entra num outro lugar que também é muito ruim, que é o lugar de eu buscar a segurança. Tem uma pessoa aqui que a gente conversa muito sobre isso, né? Que tem medo de ir, tem medo de se frustrar, tem medo de dar errado, então é melhor não fazer nada para não ter frustração. Isso também não é bom. A gente precisa encontrar o equilíbrio entre esses dois pontos, andar nesse meio do caminho, de uma maneira saudável. E aí, aqui vai falar assim, por que você duvidou? O que aconteceu quando Pedro duvidou? Ele começou a afundar. Ele já estava andando sobre as águas, ele já estava vencendo o que está simbolizando aí os problemas, as situações, as tempestades da nossa vida. Ele já tinha andado um pouco, ele já tinha andado a ponto de estar perto de Jesus, ao ponto de que Jesus pôde segurar ele quando ele estava afundando. Mas o que a dúvida fez? A dúvida anulou aquilo que a fé conquistou. No momento que ele duvidou, afundou, quis sucumbir. Então, a gente tem que tirar a dúvida no nosso coração, porque muitas vezes a gente começa caminhando em fé, aí vem uma seta, vem uma situação, a gente, não, eu creio, não sei o que e tal. Aí, de repente, você começa a duvidar. E até as coisas que você já tinha conquistado pela fé, você vai perdendo, e fala assim, aconteceu aquilo, mas de repente nem foi isso, não, às vezes foi só uma coincidência, e aí você vai perdendo aquilo que a fé conquistou. Não deixe que a dúvida encontre lugar no seu coração. E o poder de Jesus sobre a natureza, sobre as coisas, né, naturais, o que a Bíblia fala lá em Salmos, né? E a gente tem que entender que a gente está no meio de um povo que conhecia a palavra de Deus, né? A Torá era mencionada dia após dia, quando eles não eram letrados para ler, era uma cultura oral muito forte, em que os pais passavam para os filhos, que passavam para os filhos, e a palavra de Deus era muito falada, por mais que em determinado momento tenha se tornado só uma prática religiosa, para alguns. O que a Bíblia fala, né?
que do Senhor é a terra, tudo que pertence na terra, toda a criação é de Deus. No momento que eles veem Jesus tendo autoridade sobre a natureza, um outro momento em que eles declaram isso, né? Você verdadeiramente é o Filho de Deus, é quando Jesus manda a tempestade se acalmar, quando ele está dormindo lá no barco. Ele fala para a tempestade, aquieta, e a tempestade, na hora, para. Aí eles falam assim, nossa, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Porque essa autoridade sobre as coisas da natureza evidenciavam muito mais que Jesus estava vindo da parte de Deus, com a autoridade de Deus, sendo o próprio Filho de Deus, enviado de Deus. E para finalizar, fala que depois que eles atravessaram o mar de novo, né? Espalharam as notícias de que Jesus estava ali na região e foram trazendo para eles muitos doentes. E todos eles suplicavam para tocar na borda do manto. A gente só lembra dessa passagem da borda do manto, geralmente, quando a gente fala da mulher do fluxo de sangue. Só que existiram esses outros milagres em que tocaram a borda do manto de Jesus e essas pessoas foram curadas. Por que a borda do manto? A gente falou sobre isso quando a gente falou da mulher do fluxo de sangue. Os judeus usavam um manto, né, uma capa diferenciada que tinha umas franjas embaixo que diferenciavam os judeus dos outros povos. A gente até mostrou a foto aqui. Lá em Deuteronômio 22:12 fala sobre essa vestimenta, em Números 15, 38 e 39 fala sobre isso. E o que essas franjas, essa borda, essa orla do manto significava? Ela simbolizava santidade e obediência. Então, de alguma forma, essa orla, essa borda do manto, simbolizava a presença de Deus. Por isso, as pessoas queriam tocar a borda do manto. E só de tocar a borda do manto de Jesus, elas eram curadas. Falou que todos que nele tocaram foram curados. Esse é o poder de Jesus. E é nesse poder que ele quer que nós andemos também. E é isso, gente. Que bom, Mari. Deixa eu parar de gravar aqui.